Então, bora fazer aqui nossa aula, mozão tá aqui do lado. Agora eu olho de frente para ela. Vamos começar nossa aula de intensivo de filosofia para falar de filosofia helenística, os filósofos do helenismo, certo? Então é isso, material aqui na descrição, lembrando que é um trabalho conjunto de 3 professores. Eu mesmo e Irene. Não, mentira. Eu em História, Mozão Marília, às quartas-feiras de História da Arte, e tem lá também no Renologia o canal de Biologia do meu irmão Tiago, que ele está fazendo lives semanais, aí 2 vezes por semana, de Biologia. A dele é ao vivo, tá? Vão lá, não deixe de seguir. E é o segundo link na descrição. O primeiro é o material dessa aula aqui, depois a gente vai ver como é que isso é cobrado no Enem, em questões, vocês sabem disso, fica disponível. Então vamos começar direto ao ponto. E a dica que eu dou aqui é o seguinte: primeiro a gente vai entender o conceito de filosofia helenística. E lembra que eu sempre tenho falado para vocês, eu tenho batido na tecla de que o intensivo é a verdade do Enem como ele realmente é. Eu tenho que ensinar, passar para vocês essa aula como realmente é cobrado e a gente vai colocar em prática com questões daqui a pouco. Quando a gente fez a aula de filósofos pré-socráticos, eu falei que vocês precisavam entender mais o conceito de qual era o foco do estudo da investigação dos pré-socráticos, a natureza, a cosmologia. Aqui, no helenismo, você precisa entender esse conceito, o conceito do que é em geral o helenismo, que vai te ajudar demais, mas é preciso aprofundar um pouquinho em cada escola helenística, tá? Então, assim, às vezes o exercício aqui vai te cobrar a escola helenística como ela realmente é, tá bom? Então, por isso que eu falo para vocês, por isso que a aula hoje é direcionada a isso, então a gente vai ter um pouquinho de cada filósofo falando como realmente é, porque no exercício vocês vão perceber. Mas em conceitos gerais, o que é filosofia helenística? Filosofia, peraí que os cachorros estão... Ô, cambada, parou, tá bom? E... Os cachorros estão brincando aqui. O que é a filosofia helenística? É a filosofia que é produzida durante o período helenístico na Grécia. É quando... Isso aqui é importante para saber. O que é o período helenístico? É o período onde o mundo grego perde autonomia. Quando as cidades-estado gregas perdem autonomia. Por quê? Porque eles são dominados pelo Império Macedônico. Filipe II, Alexandre da Macedônia também. E daí para frente, certo? Daí para frente, outros imperadores vão chegar até o período, até depois, e só vai acabar quando eles forem dominados pelo Império Romano. Então, isso é fundamental para entender a filosofia helenística, por quê? Porque as cidades perdem autonomia. Não existe mais a diarquia espartana e nem a democracia ateniense. Não existe mais. Acabou. Agora é tudo do Império Macedônico. Então, os filósofos helenísticos, eles não se preocupam em discutir a política. É diferente do Aristóteles, que falava de política, conceito de cidadão, é diferente do Platão, que falava sobre isso, ou do próprio Sócrates. Eles não discutem. O foco agora é buscar felicidade. Cada escola vai tentar te mostrar um método, uma maneira de ser feliz. E é um conceito de felicidade que vai ser inaugurado para a gente, tá? Não antes, mas para a gente aqui em Aristóteles, porque Aristóteles, inclusive, ele era do Império Macedônico, né? Então, vai ser inaugurado no sentido de falar a ética. O que é ética para Aristóteles? É a busca por felicidade individual. Os helenísticos, eles vão tentar ensinar como buscar essa felicidade individual. Então, esse é o foco. Aí eu trouxe 2 conceitos aqui. Pode cair nas questões de vocês já vão saber. Ataraxia. O que é ataraxia? Ausência. Esses são conceitos próximos, tá? Então não precisa se preocupar tanto, não. Ausência de inquietude. Ficar tranquilo. E eudaimonia? Estado de bem-estar. Os dois são, ó, ficar tranquilo. Ataraxia e eudaimonia. A gente já falou de conceito de eudaimonia agora, em aula de Aristóteles, né? Eu falei mais de eudaimonia do que de ataraxia. Eu falei até que é a ausência de inquietude. É ficar tranquilo, ter um bem-estar.
A filosofia helenística vai se preocupar com isso, tá? Então não há um debate de política, tá bom? Então, dito isso, sabendo o conceito geral, aí a gente passa para as escolas. E é bem tranquilo, a gente não vai ficar muito tempo, não. Mas vamos lá, é preciso saber. Começando pelo cinismo, que é uma escola filosófica. Opa, colocando a água aqui, ó. Uma escola filosófica inaugurada pelo filósofo Diógenes de Sinope. Aqui tem um. Certo? E o que prega o cinismo de Diógenes? O desprendimento dos valores morais. Se desprende. Fica, sabe? Não se apegue a valores morais para ser feliz. Seja feliz sem valores morais. Se distancie dos materiais também. Você não precisa de valores morais nem materiais para ser feliz. A felicidade, o viver bem, é adquirido através da maior virtude que a gente pode ter, que é o conhecimento adquirido pela experiência. O teu conhecimento é acima de qualquer questão material. Tanto é que existe aquela passagem de Diógenes que ele vivia dentro de um barril e era feliz. E vivia junto com os cachorros. O conceito de cachorro, mozão, tá olhando para mim aqui, por quê? Não, é porque ontem eu estava arrumando a estante dos livros, e aí justamente no livro de filosofia helenística eu coloquei um cachorrinho de pedra que eu tenho. Isso é muito bonito, assim, eu acho muito bonito isso, porque o que é? Eu acho muito bonita essa questão dessa filosofia helenística do cinismo, porque cinismo significa cão, cachorro, é o conceito de cachorro. Por quê? O que o cachorro é? Como que um cachorro é feliz? É quando você dá carinho para ele abana o rabinho para você, isso é bonitinho, né? Tava aqui com os meus cachorrinhos aqui assim. Por mais que você esteja num momento difícil da sua vida, você faz lá um carinho no cachorro, ele fica todo feliz com você. Lógico, você tem que alimentar ele, você tem que cuidar dele. Agora, eles estão correndo aqui, né? Aqui, ó, o cachorrinho aqui com o mozão. Deixa eu mostrar. Tava na frente do nosso livro de filosofia lá que ela tava ajeitando na estante ontem. Manda um abraço pessoal da Bahia, porque esse cachorrinho eu comprei lá na Bahia. Em Prado? Foi lá em Prado, na feirinha. E eu tenho há muitos anos. Bonitinho. Eu chamei ele de... Ui! Eu chamei ele de Totose. E é isso, obrigado, mozão. Então, o que acontece? Você se desprende desses valores e o cachorro é isso. O cachorro ele não está ligado. O cachorro ele não quer saber se você é rico, se você é pobre. O cachorro ele quer a tua atenção, quer o teu carinho, logicamente, quer o teu cuidado. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. O nosso cachorrinho aqui, o Woody, ele ficou doentinho há um tempo atrás. E ele ficou tristinho, tristinho, tristinho. A Marília cuidou muito dele, assim, os cuidados, assim, que ele tava com muita feridinha na patinha, né, mozão? E hoje ela tem até um código com ele que ela fala, tadinho da patinha do Woody. E ele fica todo assim, né? E aí ele fica todo manhosinho com ela, assim, sabe? Ele sempre dava a patinha, assim, pra ela cuidar dele, tá? É bonitinho, né? Então tem isso. Esse é o conceito, ó. Seja feliz, sabe? Independente de valores morais e materiais. Tem aquela passagem do Diógenes. Esse é o que eu mais gosto, tá? Não vou negar. Mas todos eles são bem fáceis de entender. Que o Diógenes, Alexandre o Grande, né? Procurou Diógenes para saber do que se trata, né? Porque afinal de contas, como é que pode uma pessoa viver sem os valores morais, né? Sem os valores materiais e tal? Opa, passei para frente aqui. Eu queria fazer isso aqui. E falou: ó, eu sou Alexandre, o seu imperador, o dono de tudo isso aqui, essa imensidão aqui do Império Macedônico, que vai para a África, vai para a Ásia, Europa e tal. Me pede qualquer coisa que eu posso te dar, para ver se ele ia se entregar, sabe, um teste, né? E o Diógenes falou qualquer coisa, eu falei assim, então dá licença do meu sol, você está atrapalhando o meu sol, eu estou tomando banho de sol. Ele era feliz com aquilo. Pronto. Passamos, me ajuda aí, vamos só com eles aqui. Passamos aqui do cinismo, então. Um outro, e esse é mais cobrado também, que é o estoicismo, né? Deve ter sido nesses livros que você colocou lá do estoicismo, né? Mozão, cuidado aí, ó. Um dos nomes, tá? Você tem vários nomes, que é o Zenão de Sítio. O que o Zenão ele defende aqui? Para buscar, lembra? Ataraxia, eudaimonia, todos eles estão nessa busca, tá? Nenhum deles está fugindo dessa busca. O método ou meio que é diferente, tá?
Ó, três pontos. Três pontos. A lógica filtra tudo que a gente precisa compreender. Você não precisa tentar compreender tudo na sua vida. Só algumas coisas podem ser necessárias para você. A física, tá? Para ele é monista, é o único elemento. É um único elemento que existe na física. Aqui se assemelha até aos pré-socráticos, que eram monistas. Você lembra? O Tales de Mileto que falava que era água, aí você tinha o Anaximandro, o Anaxímenes, né? Vocês lembram? E é panteísta, você está sempre tentando chegar próximo de Deus, tá bom? Ou dos deuses. E o principal, a ética. É a capacidade que a gente tem de lidar com a natureza. A gente não deve preocupar, atenção, com o que não podemos interferir. A morte acontece para todos. A morte no envelhecimento, tá? É o que a gente está falando aqui. O envelhecimento. E as próprias opiniões alheias. Eu sempre brinco assim que o Zenão ele fala que é o filósofo de tocar o foda-se. Assim, ó, não posso mudar a sua opinião, então aperta a tecla, né, mozão? Tem coisas que você não pode interferir. Então se preocupe com o que você pode interferir. O que você não pode interferir, você não preocupa. Existem pessoas que têm medo do envelhecimento e sofrem por conta disso. Pessoas que têm medo da morte e não vivem por conta disso. O que o estoicismo está falando para a gente é viver sem esse medo. Quer falar, Amazon? Não, é que ontem eu fiz uma postagem, eu sei que não tem nada, não sei, eu até queria te perguntar depois de ontem, né? Ou se for acrescentar para a aula, é uma postagem sobre alguns pilares do budismo que ele prega isso. Ele tem muito a ver com o estoicismo. Não sei se qualquer relação, entendeu? Não posso te dizer. Não sei se está saindo uma hora, a Marília está perguntando sobre budismo, se tem relação. Pode ser que tenha uma. Os povos da Grécia tinham Uma filosofia oriental, sim. Tinha. Porque assim, no budismo. Ainda mais o helenismo, né? Tem 5 pilares que é o seguinte: não tente lutar contra o envelhecimento porque ele faz parte da natureza. Não tenha medo da morte, porque a morte faz parte da natureza. Não tenha medo de sofrer estoicismo. Por doenças, porque as doenças são parte da natureza. Não tenha medo de perder aqueles que você ama, porque a perda faz parte da natureza. Então, são 5 e tem um outro. Tá. Aí, isso é o estoicismo. Porque pela proximidade ali do... Então, proximidade, ainda mais no helenismo, sim. Sim. Aí sim. Deve ter uma relação mais próxima, que aí eu não sei explicar. Uhum. Mas por distância geográfica, por questão geográfica, o helenismo é um império que se... Agora ver se tinha essa... Porque o estoicismo lembra muito essa questão de você aceitar e... Sim, entendi. Boa, mano. Então, viver é a palavra que a Marília usou, não sei se deu para escutar aqui, mas é a aceitação. Tá? Aceitação. Boa. Vamos lá, então vamos seguindo. Saindo, já vimos o cinismo, o estoicismo, vamos para o epicurismo, que tem lá como um nome, que tem vários nomes, tá? A gente coloca alguns nomes aqui chave para a gente entender, que é o Epicuro de Samos, tá? Tá lá no século V a.C. Ele usa para a gente o conceito de temperança. O que é a temperança? É uma vida regrada, sem excessos, e você adquire essa vida regrada, sem excesso, buscar a sua felicidade, ataraxia, eudaimonia, dominando os seus desejos. Isso aqui é difícil pra caramba, tá? Eu tô falando por mim mesmo. Dominando os seus desejos. Como assim? Existem 3. Um é o único que você deve utilizar, você deve usufruir. Os outros 2 você deve evitar. Qual que é o que você deve usufruir? Os seus desejos que são naturais e necessários. Dormir, comer, beber água, se alimentar. Isso é um desejo natural, mas ele é natural de todo mundo e ele é necessário, você tem que fazer. Existem agora os que você deve evitar.
os naturais, eles são naturais, mas eles não são necessários. Como assim? Comer é natural, mas comer em excesso não é necessário. Então você deve evitar o excesso, tá? Então, vida regrada aí, ó. Comer não é necessário. É aquele que fala assim, né, mozão? Vou comer só a saladinha. Natural, comer. Aí você vai na saladinha, você enche de queijo, manda aquele, coloca meio copo de azeite na salada. Aquele molho. Molho de salada. Não, mas tô comendo uma salada. Salada de fruta, aí também Mozão, agora fala de mozão. Vou falar de mozão. Vai tomar açaí. Não, açaí, como é que. Açaí, creme de. Não, mas tudo bem, vem da fruta e tal. Ainda assim que tem açúcar e tal, mas é o açaí. Mas não é o açaí que ela toma. Ela toma leite ninho com notas de açaí. pirão. Ela chama de pirão, vira um pirão. E a gente agora mora do lado do Frutos de Goiás. Acabou. Minha boca é tão top. A câmera até caiu agora. Enfim, vocês estão me ouvindo? Esse é o desejo que é natural, que é comer, mas não é necessário o excesso. E o outro que não é necessário, que não é nem natural, e não é necessário também, é a cobiça, a inveja, o consumo, esse tipo de coisa. Então, eu falo assim, isso não é natural do ser humano, segundo o Epicuro, e também não é necessário. Evite. Vai viver uma vida tranquila. Só vale lembrar também que os filósofos helenísticos, eles não estavam no capitalismo. Então, no capitalismo as coisas são mais difíceis aqui de evitar esses desejos, né? Vamos lá, então. Saindo do epicurismo, a gente vai para o ecletismo. Agora é um pouquinho mais pé no chão ali, tá? A gente tem aqui um outro Diógenes, né? Agora é o Diógenes Laércio. O Diógenes Laércio, vocês podem até perceber que ele já está no século depois de Cristo. Inclusive porque a filosofia, ele já está dentro, por exemplo, já existia, por exemplo, o Império Romano no domínio do mundo helenístico. Então, assim, ele não era, então, do período do helenístico, necessariamente. Aqui é porque ele está dentro da concepção do Império Romano. Então, mas o foco da filosofia torna ele um filósofo helenístico. Que ele fala assim pra gente. Se você procurar só uma forma de ser feliz, talvez não dê certo. Porque como é que você vai... Se você está procurando uma, você está excluindo outras, de outros filósofos, de outros métodos que buscam a ataraxia. Então ele fala assim, ó. Você pode ter não só uma, mas várias fontes. Por isso que é o eclético. O que você é? Eu sou eclético. Tá bom? Eu odeio essa palavra. É tão chato, tão feio. Eu sou... Sabe por que eu acho feia a palavra? Chatwall 1999. Você foi. Internet de escada 2000, 2001, 2002. A partir de 2003 eu já não acessava mais. A internet é mais antiga do que se imagina. Mas era assim, só podia usar a internet da meia-noite até às 6 da manhã. E não fazia isso, tá? Porque sempre passava, dava erro, a conta vinha alta. E aí entrava no chatwall, começava assim. Pedro 15, 16, entra na sala. Pedro Gatinho com... Pedro... Eu lembro as meninas que entrava com a gatinha. Isso. Era um H e tinha... E tinha um arroba pra fazer o A. 16. Não, a gatinha, que era só o H. A gatinha 16. Enfim, volta aqui. Mari Sky Girl. O meu era anarquista. Mas vamos lá, foca aqui comigo, porque senão o pessoal vai reclamar que a gente tá fugindo do tempo. Aí eu entrava lá no chat, mas só pra falar isso aqui rapidão, eu entrava lá no chat, começava a conversa, então eu lembro uma vez a moça perguntou pra mim assim, se fosse um animal, qual que você seria? Eu falava, um cachorro. E se você fosse eu lembro que eu respondi assim, um cachorrão. E aí ela falou assim, e se fosse um desenho animado, qual seria? Eu escrevi assim, Scooby-Doo. Assim, que tipo de música você curte? Eu falei assim, sou eclético. Tinha muito isso. Tinha isso, né? Você ficava fazendo pergunta assim pra ver. Qualquer coisa você falava assim, gostou? Tem ICQ? É antes do MSN, tá? Tem ICQ? Não? Eu tive. Mas enfim, várias fontes. Então seja eclético. É isso que eu vou focar aqui.
Então, assim, quando você tem desacordo entre os pensamentos, demonstra a capacidade da razão humana em compreender a complexidade. Então, não precisa buscar uma fonte. Veja as fontes ou a fonte que mais te atrai para ser feliz. É uma vida regrada? É uma vida com suspensão de juízos? É uma vida sem bens materiais? Ou é uma, ou são duas, ou são três, né? Então, assim, se você não entende, você acha que é só um, mostra que você não compreende a complexidade dessa busca pela ataraxia. Logicamente que isso aqui é uma aula de intensivo, mas entender as escolas helenísticas é bem tranquilo, na minha opinião. E por fim, acho que é a última aqui, não é? Ou não, tem mais uma. O ceticismo. Esse ceticismo é sensacional, que é do Pirro. O Pirro está lá no século 4 e 3 a.C., ele está perto de Aristóteles, inclusive. Basicamente, ele fala assim, você precisa fazer 3 perguntas sobre as suas ações para buscar ataraxia, para buscar felicidade ou eudaimonia. Como que as coisas realmente são? Porque, segundo o Pirro, a gente não pode saber a verdade das coisas porque a gente vive muito de aparência, mas a essência é difícil de atingir. Então, se a gente quer saber algo, muito algo, você não pode sair queimando os teus neurônios para saber. Que nem doido. Porque você nunca vai chegar na verdade. Existe uma verdade, mas você nunca vai chegar nela propriamente dita. Então, cuidado, não precisa se matar em saber algo. Essa busca incessante pela verdade. Vai tranquilo, entendeu? Vem tranquilo, ok? Por isso que é o ceticismo. Ah, Marília tá falando aqui, Mozão tá falando que isso é bom para redação. Quer vir aqui dar uma palhinha aqui, falar rapidinho no microfone? Aí fala no microfone pro pessoal te escutar, tá? Vem cá. Desculpa, gente. Só uma eu até falei isso Deixa eu abrir aqui. na última aula de História da Arte, que eu vou. A câmera agora é ali. Eu já tô acostumada com ela Você aqui. olha pra tela. Que nas aulas de História da Arte eu vou colocar alguns temas que podem se relacionar na redação. Ela, inclusive, tá ali preparando a aula de Eu vou História da Arte preparar de dessa aula de semana. quarta. Gente, o ecletismo, ele é muito bom para vocês usarem na redação, porque principalmente esses temas, igual fake news, né? Quando vocês forem colocar algumas fontes no desenvolvimento de vocês, nos argumentos, que para, né, colocar e falar, né, pro corretor, que a gente tem que, né, no argumento de vocês, sempre colocar as fontes, que é importante as pessoas não saírem acreditando em qualquer coisa que elas leem, né? Desde que comprovado cientificamente e tudo. Porque hoje a gente vive, né, no mundo, igual ele fala, né, há quantos mil anos atrás, hoje a gente ainda tem essa questão que vocês podem associar, principalmente com as redes sociais, de uma vida de aparência, né? Nem tudo que está nas telas É a essência. é a essência, né? Então, temas... Boa sacada, Então, gostei. temas como essas pessoas que, né, de saúde mental, que entram em depressão por ficarem se comparando, manipulação de informação, tudo isso que gera essa comparação, essa questão de tentar enganar mesmo as pessoas, vocês podem usar o ecletismo para colocar isso, olha, aí vocês usam igual as regras de redação, baseado no ecletismo discutido, aí vocês começam. Eu tá falando em conhecimento de causa, tá? Qual que é a sua média de nota de redação ao longo dos Enems? 980. 980. Por uma vírgula, não tirei nem. Vamos lá. Obrigado, mozão. Então, primeiro ponto, você não vai chegar na verdade. Obrigado, mozão. Acho que a dica é muito boa. Então, você não se preocupe em sair procurando que nem doidos. Sabe, o cético é aquele que dificilmente acredita, né? Se ele não tiver uma comprovação. Vamos lá. Segundo ponto. Como estamos em relação às coisas e a determinadas situações? Você tem que pensar em relação ao que acontece. Você está feliz? Você está triste? Você tem que pensar nisso. Acho que peraí que agora eu tenho que voltar para minha câmera aqui. Mas, ao que tudo indica, a minha câmera travou.
Deixa eu ver se aqui vai dar algum. A minha câmera deu uma travada. Moção, você pode desligar e ligar ela para mim, por favor? Estou com a imagem congelada aqui. Frisou. Desliga. Voltei. Voltei. Obrigado. Deu uma frisada. Acontece, gente. Acontece. É. Então, assim, primeiro ponto aqui, desculpa, gente, eu vou mandar sem corte mesmo, porque é aula mesmo, como se estivesse na sala aqui, o pessoal fala, ó. Então, segundo ponto, como que você se sente em relação a isso? Porque você vai ver se compensa você procurar essa verdade. Você se sente triste, você se sente feliz, você tem que, sabe? Então, toma cuidado. E o terceiro é, o que acontecerá se a gente tomar uma determinada atitude em relação a algo? Tá falando da vida, tá? Em algum aspecto da vida, alguma coisa que acontece. Se a gente toma uma atitude, se a gente toma uma atitude, né? É, como, qual que vai ser o resultado disso? Então, para o pirro, é sem julgamento. Julgamentos é com J-U-L, né? Mentos. Sem julgamentos. Não julgue. Se você for tomar uma atitude, não leve em consideração o que é aquilo ou não. Então, ou se você simplesmente não for tomar uma atitude, eu não posso fazer isso. Suspenda os juízos. O que é suspender o juízo? Ficar sem julgamento. Tirar tudo, toda a carga. Fala assim você vai ter uma mente tranquila. Vamos dar um exemplo? Que acho que mais fica fácil dando um exemplo. Vou dar um exemplo, tá? Não sou eu que estou falando isso. Importante. Porque eu acho que não é fácil. Isso que o Pierre está falando aqui não é um negócio que cabe para mim, por exemplo. Eu vejo uma pessoa, acho que para vocês também, logicamente. Eu vejo uma pessoa passando uma certa dificuldade na rua. A gente vive em São Paulo, tá? A gente vive em São Paulo, a gente mudou de São Paulo, a gente não saiu de São Paulo fugindo dos problemas que a gente via, tá? Porque esse problema você tem no Brasil inteiro, tá? Você não foge assim. Mas tinha ali desde quando você teve pandemia, mas isso bem antes, tá? Isso não é de São Paulo, isso é bem antes, já tinha pessoas em situação de rua. E sempre tinha ali uma família que ficava ali numa esquina com um número Pix pedindo porque eles precisavam comer. Né? Numa barraquinha, isso você vê hoje isso é uma realidade que você vê muito, né? E aí, sempre que a gente tinha possibilidade, a gente fazia o Pix na hora lá, certo? Nem sempre dava. Pro pirro, tá? Uma outra realidade, ele não tá vivendo em São Paulo, tá? Você falou nem numa realidade capitalista. Nem numa realidade capitalista, mas tinha lá suas dificuldades, logicamente. Pro pirro, você não deve se preocupar com isso. Suspenda o juízo, você vai viver uma vida tranquila. É fácil? Logicamente que não, eu não ia. Sabe? Tipo assim, se eu tivesse condições, passo na frente desse cara, eu falo assim, pô, podia ter deixado lá um Pix lá, mesmo que seja mínimo, dentro da minha possibilidade. Mas pro pirro, suspende o juízo, não julgue. E não se julgue, não julgue o outro. Fala assim, vai viver. Vocês entenderam? Então você tem que suspender o juízo. Fica tranquilo, tá? Que aí você vai ter suspender o juízo. Ou pode ser no fato também de ajudar. Sabe quando tem um questionamento? Isso aqui é interessante falar. Quando tem uma pessoa que vai lá e te pede um dinheiro na rua, e essa pessoa te pede um dinheiro, e aí sempre vem aquela vozinha do lado e fala assim, mas isso aí é dinheiro para cachaça. Mas você dá o dinheiro mesmo assim, mas vem alguém que fala dinheiro para cachaça. Aí você fala assim, a minha parte eu fiz. Aí você está suspendendo, você não me interessa. Eu suspendi o meu juízo e a minha, você entende? Se é a sua parte, você fez. Entendeu? Agora, se eu ficar preocupando se é para cachaça ou se é para comer, eu não faço. Então o Pirro fala assim, suspende o juízo para todas as situações. A ideia é você suspender o julgamento sobre o outro, sobre você mesmo, para poder ter uma atitude. É que assim, o exemplo do Pirro é muito engraçado. Você já viu essa, Mozão? Oi? Se eu não me engano, é com Diógenes Laércio, eu posso estar enganado. Que tem uma passagem que narram do Pirro, que ele estava andando
e se eu não me engano é o Diógenes Laércio do ecletismo, eles eram contemporâneos, eu não sei se é o Diógenes, tá? Vocês podem até me corrigir, que estava caindo num lamaçal, afogando numa areia movediça, e o Pirro passou reto. Eu nem. Tem duas do Pirro que são engraçadas, que o Pirro passou reto e não ajudou, fingiu que não viu. E aí você suspendeu o juiz. Não é comigo, entendeu? A minha vida é tranquila. Te vira aí. Te vira nos 30. É muito bom isso. E tem a outra do Pirro, você já viu essa do navio? Ele estava num navio no Mediterrâneo e começou a ter uma tempestade, o navio começou a afundar. E tinha uns porcos lá que eles estavam carregando. O Pirro ficou pirando nos porcos lá, rachando. E os caras lá, tipo, tentando fazer o navio não afogar. E ele assim, o que eu posso fazer? Nada. E ele ficou apontando pro porco ali, tipo assim, rachando de rir do porco. Assim, é que os exemplos que se tem no mundo antigo são diferentes dos exemplos que eu dei aqui no mundo capitalista, entendeu? Mas enfim, vocês entenderam. Você me contou do Davi no show do Bozo. É, o meu primo teve o show do Bozo. Eu vou ter que falar essa, tá? Eu não quero ficar enrolando, não, mas assim, eu vou ter que falar essa. Meu primo tem um primo, ele ri de tudo, né? E aí ele foi no show do Bozo, foi lá no sul de Minas, né? Que eram vários Bozos, né? Mas tinha uns lá que eram mais bravos, o cara, né? E aí a criançada não deixava o Bozo contar as piadas do show. Eu te abri a câmera aqui. E o Davi fez o quê? O Davi foi e o Bozo foi lá no camarim, tirou a máscara, tirou a maquiagem, voltou só com aquele negócio. Desceu o pau na criança. Nunca mais volta aqui. E o meu primo suspendeu o juízo. Porque o meu primo começou a rir deles. A criançada toda com a cara de espanto e meu primo rachando de rir. Enfim, gente, vou focar aqui, eles não perdem o foco da aula, não é o objetivo, tá? Então tá. Fica de olho, hein, mozão? Ó, vamos lá. Agora, como que é cobrado isso aqui, gente? Foco aqui comigo. Como que é cobrado? Enem PPL 2017. Vamos lá. Falei para vocês que às vezes você precisa saber um pouquinho mais sobre a filosofia, né? Aqui é diferente, por exemplo, de estudar os pré-socráticos. 11, que seriam os pontos, né? Jamais a respeito de coisa alguma digas, eu a perdi, mas sim, eu a restituí. O filho morreu? Não, ele foi restituído. A mulher morreu? Foi restituída. A propriedade me foi subtraída? Então também foi restituída a alguém ou a algo. Mas quem a subtrai é mal. O que te importa por meio de quem aquele que te dá a pede de volta? Na medida em que ele der, faz uso do mesmo modo de quem cuida das coisas de outrem. Do mesmo modo como fazem os que se instalam em uma hospedaria. Vamos lá. Epicteto, a introdução ao manual do Epicteto, desculpe. A característica do estoicismo, então está pedindo uma característica do estoicismo que a gente estudou aqui. Presente nessa situação do filósofo grego Epicteto é o quê? Qual que é a característica? Explicar o mundo com números? Você acha que você já pode até eliminar, ele não está falando de número. Ah, porque subtrair, eu perdi. Ele fala, não é subtrair, é restituir. Ele está falando, não trata como subtração, trata como uma restituição. Identificar a felicidade com prazer, aceitar os sofrimentos com serenidade, questionar o saber científico com veemência ou considerar as convenções sociais com desprezo. Fica fácil, a alternativa correta é ser aceita. Então, eu não perdi, eu restituí. Você aceita os sofrimentos, como, por exemplo, a morte de outrem, com serenidade. Eu não perdi, eu restituí. Então, não foi subtraído de mim, foi restituído. A pessoa que eu amo, que morreu, ela não foi retirada de mim, ela foi restituída a um outro mundo que ela pertence também. Então você aceita o sofrimento com serenidade. Vamos voltar lá no estoicismo, ó.
A gente não deve preocupar com o que a gente não pode interferir. A morte, por exemplo, envelhecimento. Então, eu não perdi, eu restituí, tá bom? Alguém pode falar que eu vou direto ao ponto. Identificar a felicidade com prazer. Ele não está falando sobre ter prazer. Tá bom? Não é o questionamento de prazer. Então, por isso, a alternativa certa é C. Vamos para uma outra que é direta. Tá vendo que aqui, isso que eu falei para vocês, é importante você saber. O texto ajuda. Diretamente, objetivamente, o texto te ajuda. Ajuda muito para fazer as questões de filosofia helenística, porque isso torna as questões de filosofia helenística não tão difíceis. Acho que elas são até fáceis. Mas é importante você saber um pouco de cada escola, né? Para você direcionar e ter a certeza. Lá no Enem 2018, frase rápida de Epicuro. A quem não basta pouco, nada basta. Ó, a quem não basta pouco, para quem quer muito, na verdade sempre vai querer. Então, a quem não basta pouco, nada basta. Remanescente do período helenístico, a máxima apresentada valoriza a seguinte virtude: A. Esperança tida como confiança no porvir. B. Justiça, interpretada como retidão de caráter. Então, justiça. Temperança, marcada pelo domínio da vontade. D. Coragem, definida como fortitude na dificuldade. Ou é prudência, caracterizada pelo correto uso da razão. A alternativa correta é C também. Temperança, marcada pelo domínio da vontade. A quem não basta pouco, nada basta. Vamos voltar lá no epicurismo. Tá aqui, ó. A gente deve só aceitar ou só ter os desejos que são naturais e necessários, comer e dormir. Evitar os que são naturais, mas não necessários, comer em excesso. Evitar os que são nem naturais nem necessários, cobiça, consumo, por aí vai. Isso é uma vida de temperança, quando você domina os seus desejos. O que eu falei para vocês que a gente falou aqui que é bem difícil. Então, temperança, marcada pelo domínio da vontade, dos desejos. Você domina os seus desejos. Eu não vou além. A minha busca pela felicidade, segundo o epicurismo, é através do domínio dos meus desejos e vontades. Tá bom? Algumas pessoas podem ter pensado na equa, a prudência caracterizada pelo uso da razão. Não é sobre razão, é sobre dominar a vontade e o desejo. Por isso que não é a E. Tá bom? As outras a gente não precisa nem explicar, porque elas já estão bem fora do que seria o conceito de epicurismo, certo? Vamos lá. Enem 2016, vamos falar do menino, do pirro. Vamos lá. Também é uma questão fácil. No final das contas, essas anedotas, essas brincadeiras que a gente fala aqui ajudam a lembrar, tá? Porque acho legal você também lembrar de coisas assim. Opa, a câmera caiu de novo. Então, vamos lá. Acho legal você lembrar de coisas assim, se adequar à filosofia helenística, que é uma forma de você lembrar de como que é cada um. Que nem eu usei o exemplo aqui para falar de epicurismo, eu falei do açaí. Né, mozão? Você lembra, porque você lembra do modelo. Eu falei aqui do exemplo lá de São Paulo, andando na rua, ver as pessoas em situação de rua. Você vai lembrando, né? O cachorrinho, né? O cachorrinho do cinismo. Você vai lembrando de como que é aquela filosofia, porque você lembra dos exemplos. Por isso que é uma dica, né? Pirro afirmava que nada é nobre nem vergonhoso, justo ou injusto. Lembra que o pirro é o que suspende o juízo para poder viver, ó, suspende. E que, da mesma maneira, nada existe do ponto de vista da verdade. Que os homens agem apenas segundo a lei e o costume, nada sendo mais isto do que aquilo. Ele levou uma vida de acordo com essa doutrina, nada procurando evitar e não desviando do que quer que fosse, suportando tudo, carroças, por exemplo, precipícios, cães, nada deixando ao arbítrio dos sentidos. Lembra que ele passa lá e o Diógenes está lá sendo
afogado na areia movediça, ele passa reto. Lembra do exemplo que a gente falou da, da, da caravela afundando e ele lá, tipo, o que, que eu posso fazer? Vou ficar de boa aqui olhando pro porco, entendeu? O ceticismo, olha lá, Diógenes Laércio, que falou dele aqui, ó, que é o que falou que estava afogando lá. O ceticismo, conforme sugerido no texto, caracteriza por quê? Vamos lá. Desprezar quaisquer convenções e obrigações da sociedade, atingir o verdadeiro prazer como princípio e o fim da vida feliz, defender a indiferença e a impossibilidade de obter alguma certeza, aceitar o determinismo e ocupar-se com a esperança transcendente, agir de forma virtuosa e sábia a fim de enaltecer o homem com bom e belo. Aqui eu acho que é um pouco mais difícil do que as outras. A alternativa correta, a gente vai de C de novo. Você pensa que a maioria quer C, né? C. Ele defende indiferença em relação a várias coisas e a impossibilidade de obter alguma certeza. Olha só, vamos voltar lá, que é legal voltar. Olha lá o ceticismo. Como que as coisas realmente são? A gente não pode saber a verdade das coisas. Porque o mundo é de aparências. E a gente não consegue enxergar a essência. Então, o que eu vou fazer, às vezes não vai surtir resultado nenhum. Então, por isso que a alternativa correta é a alternativa C. Defende a indiferença em relação às coisas e a impossibilidade é um nome. Ceticismo. De obter alguma certeza. Eu sou cético em relação a isso. Tá bom? Vamos ver as outras aqui. A A fala em desprezar quaisquer convenções e obrigações da sociedade. Não é sobre desprezo de obrigação social. Não é desprezar a obrigação. Simplesmente saber que eu não vou chegar a uma verdade e você precisa suspender os seus juízos para poder ter uma atitude ou a própria falta de atitude. Na verdade, tudo é atitude, né? Não ajudar é uma atitude, por exemplo. Por isso que não existe o que fica em cima do muro. Em cima do muro é uma posição. Mas não é desprezar a sua obrigação perante a sociedade. Ele não falou sobre isso, tá? Não é atingir prazer. Não é ter prazer que ele fala. Ele não fala em ter prazer. O ceticismo não está trabalhando com a ideia do prazer, certo? Até falei em aceitar o determinismo e ocupar-se com a esperança. Tipo assim, você aceita que tudo é determinado, você só se ocupa com a esperança transcendente, aquela esperança que transcende a tua morte. Ele falou disso? Ele não fala disso. Você tem que se preocupar com a tua vida transcendente, a questão pós-morte, a tua esperança do que vai ser no futuro. Não é sobre isso, o que vai ser pós-morte. E a E fala em agir de forma virtuosa e sábia, a fim de enaltecer um homem bom e belo. Não tem nada a ver com bom e belo aqui, não está enaltecendo a questão estética não só no sentido físico, tá? Mas ele não está enaltecendo isso. Ele está falando, suspenda os juízos, não se preocupe, não vai conseguir chegar na verdade. Faz as 3 perguntinhas lá. Como que eu preciso saber o que é isso realmente? 2. Como que eu estou em relação a isso? 3. Se eu fizer alguma coisa, vai mudar o quê? Esse é o ceticismo. Você é cético, tá bom? Alternativa C. A Shopee dando notificação aqui. Vambora. Essa questão aqui que eu escolhi, ela é interessante e eu vou explicar por quê. Porque ela não é sobre um filósofo específico. Mas eu quis trazer ela. Por quê? Porque ela vai trazer alguns conceitos que eu quero já dar uma explicada aqui. Então ela vai funcionar até como uma aulinha sobre alguns conceitos aqui. Advento da polis, que é a cidade-estado, que é a cidade grega. Nascimento da filosofia. Entre as duas ordens de fenômenos, os vínculos são demasiado estreitos para que o pensamento racional não apareça. Em suas origens, solidário das estruturas sociais e mentais próprias da cidade grega. Assim, recolocada na história, a filosofia despoja-se desse caráter de revelação absoluta que às vezes lhe foi atribuído. Saudando na jovem ciência dos jônios. Jônios são os jônicos, né, os pré-socráticos. Está falando, começou lá a filosofia. Falando que começou na cidade-estado grega a filosofia. Até então, nada demais aqui, a gente já sabe disso.
A razão intemporal que veio escamar-se no tempo. A escola de Mileto, lá de Tales de Mileto, né, não viu nascer a razão. Ela construiu uma razão. Buscou descobrir a filosofia, os fenômenos através daquilo, né? Tentar descobrir os filósofos da physis, né, da natureza. Uma primeira forma de racionalidade. Essa razão grega não é a razão experimental da ciência contemporânea. Não é a mesma coisa que hoje, tá? Os vínculos entre os fenômenos indicados no trecho foram fortalecidos pelo surgimento de uma categoria de pensadores. Então, os vínculos entre os fenômenos indicados no trecho foram fortalecidos pelo surgimento de uma categoria de pensadores, a saber, A. Os epicuristas envolvidos com o ideal de vida feliz. B. Os estoicos dedicados à superação dos infortúnios. Não se preocupe com o que você não consegue mudar. Mesmo os infortúnios da vida, a morte, tudo, né? Envelhecimento. Os sofistas, comprometidos com o ensino da retórica. Os peripatecos, empenhados na dinâmica do ensino. E os poetas, rapsódos, responsáveis pela narrativa do mito. Vamos lá. Por que eu trouxe essa questão? Essa questão não é necessariamente sobre filosofia helenística. Apesar de que contendo nessa questão duas alternativas que são sobre filosofia helenística, que são a A e a B, e elas estão erradas, que seriam os epicuristas e os estoicos. Essa questão, ela quer saber quem que aumenta essa concepção de filosofia grega, quem é que fortalece essa concepção. Ó, a escola de Mileto não viu nascer a razão, ela constitui uma razão, uma primeira forma de racionalidade. Essa razão grega não é a razão experimental da ciência contemporânea. Então, essa razão grega de achar, sabe, que estava lá atrás, que é diferente de hoje, que eles acreditavam que era só um elemento que formava a physis e tal. Os vínculos entre os fenômenos indicados no trecho foram fortalecidos, por isso que eu marquei aqui, pelo surgimento de uma categoria de pensadores, a saber, quem que fortaleceu essa ideia de construção da filosofia? A gente já sabe que não é A e nem B, porque eles estão mais preocupados, eles não estão preocupados em construção de filosofia. Os helenísticos estão preocupados em buscar a felicidade, lembra? A eudaimonia. Mas por que você colocou essa questão, então, professor? Sendo que ela não. A resposta certa, então, que sobra a C, a D e a E, não são. A resposta não é sobre filosofia helenística. Para poder explicar alguns conceitos que a gente está numa aula de intensivo. Alguns conceitos que são importantes para vocês. Um conceito, que é o da resposta certa. Porque a gente não vai ter essa aula especificamente, então eu estou utilizando isso como um adendo para a gente acrescentar, que é bem fácil, eu consigo fazer isso na questão. Os poetas rapsódios são poetas, não são filósofos, são poetas de narrativas grandes, grandes acontecimentos, por isso mitos, por isso que está falando aqui do mito. Tá? Não são filósofos. Tá? Quem são os peripatecos? A escola filosófica dos peripatecos é a escola filosófica fundada por Aristóteles. Sabe por quê? Porque Aristóteles gostava de caminhar e ensinar. Não é igual Sócrates, né? Puxa de Sócrates também, mas é porque o Aristóteles tinha por escrito também, tá? Diferente do Sócrates que não. Mas o peripateco é aquele que anda. É o filósofo que anda. Por isso que é o peripateco. Ele gostava de andar e ensinar. Os peripatecos. E aí você pode ter várias escolas que fazem isso. Tá? É mais uma atitude ali, o peripateco. Tá? Só para vocês saberem. Vou puxar uma setinha porque aí a gente explica aqui, ó. Peripateco. Pra vocês anotarem. Por isso que eu fiz isso aqui, tá? Pateco. Ó, vamos lá. Vou escrever letra cursiva. Escola. Agora vocês estão vendo minha letra cursiva. Filosófica. Fundada por Aristóteles
que consistia em caminhar. É isso, caminhava na filosofia. Também não é isso que fortaleceu o conceito de filosofia. O conceito é a alternativa C, que é onde eu queria chegar. Os sofistas comprometidos com o ensino da retórica. Opa, vamos puxar aqui então uma setinha. Aqui em cima. Sofistas. Quem são os sofistas? Eles eram pensadores contemporâneos a Sócrates, anteriores a Sócrates ou depois de Sócrates, mas eram muito criticados por Platão, por exemplo, que criticava mesmo os sofistas. Por que Platão criticava? Porque na concepção platônica, os sofistas relativizavam a filosofia e a verdade. Mas ao relativizar a filosofia, segundo crítica do Platão, tá? Gorgias, por exemplo, ao relativizar a filosofia, eles estavam ganhando dinheiro ensinando as pessoas em Atenas, que é uma cidade política, onde você tem que entender aquela concepção de cidadania, aquele cidadão de Atenas que ganha debates, disputa nas assembleias. Eles ensinavam a relativizar a verdade para ganhar debate, segundo a concepção platônica. Então, são pensadores que relativizavam a verdade com o intuito de ensinar os cidadãos a ganharem, tá certo? Os debates políticos na Ágora. Ágora onde eu reduzia, na Ágora, onde eram realizadas as assembleias, na praça, no mercado. Então, segundo Platão, ele está ensinando a relativizar. É uma crítica do Platão. Então, assim, é verdade isso. Não pode ser ou pode não ser. Depende da situação. Tá? Mas por que essa é a alternativa correta? Esse é um ponto. Eu ensinei aqui, mostrei para vocês o que é um sofismo, né? O que são os sofistas. Mas por que essa é a correta? Porque a alternativa, aqui, ó, vou puxar de azul aqui, o texto está falando que a busca pela razão, o surgimento da filosofia no mundo grego, que o que era lá atrás na escola de Mileto já não vai servir mais para frente. A forma de razão deles, dessa ideia de que existe só um ponto, que existe só um elemento, né, que vai ser o criador dessa natureza e tudo, na verdade essa razão modifica ao longo do tempo. E quem que fortalece isso relativizando? Os sofistas. Por que fortalece essa ideia? Porque os sofistas eles não trabalham com uma verdade absoluta. Trabalham com uma verdade relativa. Olha aqui, ó. Comprometidos com o ensino da retórica. Eles estão mais comprometidos com o ensino de te ensinar a vencer debates. É uma questão difícil essa, tá? Debates do que propriamente com a verdade. Então, aquela verdade que era da escola jônica, por exemplo, ela pode voltar à tona dependendo do debate. Mas não é mais assim que se pensa, não interessa. O importante é vencer o debate. Eles estão comprometidos com a retórica. É uma questão difícil. Mas eu quis trazer ela, mesmo que a resposta correta não seja sobre helenismos, né, como tem aqui o exemplo dos epicuristas, dos estoicos, que eu queria explicar esse conceito de sofistas para vocês, tá bom? Tem o dos peripatecos e tal, mas o sofista aqui que eu acho que foi o grande foco.
Então é isso. Vamos fechando aqui nossa aula de filosofia helenística. Gostei muito de ter feito essa aula, tá? E todas as alternativas foram C. Então, assim, se caiu uma questão de helenismo, desconfie da C sempre, né? Não confie em você, confia no teu C de Cristo. Se fosse Cristo, né? Por que eu... Não, na verdade, confie no teu potencial e na tua capacidade de aprendizado e de conhecer, tá? C de conhecimento, melhor, entendeu? Eu não tô, ó, não vai falar, o professor falou que se caísse alguma sobre helenismo era C. Não falei isso, tá? Eu tô brincando aqui, logicamente, tá? Não vai colocar isso lá depois. Então é isso, obrigado, gente, pela presença, material da aula aqui para vocês. Amanhã tem História da Arte com o Mozão, que tá aqui preparando qualquer aula. Não, é porque essa aula tá saindo na terça, Mozão. Eu tô gravando na segunda, mas tá saindo na terça. Você tem que saber lidar. Aqui, ó, é da televisão, que a gente aprende a lidar com as coisas. Fala, oi. Mas me conta aí, qual que é a aula que você está fazendo? Mesopotâmia. Arte mesopotâmica. Tá bom, então é isso. Vou ficando por aqui. Amo vocês de coração. Grande beijo. Fui!